Solo engenharia cartográfica de mensura da FAMIG, e aqui fala da V2 de SIG. Breve história. O termo SIG vem do inglês GIS, Geographic Information System, surge na década de 1960 nos Estados Unidos, através de um grupo de pioneiros formado na Universidade de Washington. A partir do pioneirismo, iniciou a criação de grupos de pesquisa, outros grupos de pesquisa como Harvard Laboratório de Computer and Spatial Analysis, Laboratório da Buffalo, da State University of New York. Em 1964, no Canadá, tivemos a aprovação também do Departamento de Agricultura do governo canadense, o projeto de desenvolvimento do CGIS, que tinha como objetivo a criação de SIG para minimizar impactos ambientais. Na década de 70, no desenvolvimento de novos recursos de hardware, também foi possível começar o desenvolvimento de forma comercial do sistema, onde tínhamos a expressão Geographic Information System, GIS, e do português, no caso, SIG. Na década de 80, é marcado pela saída do SIG de maneira forte dos muros das academias de universidades, no caso, para a popularização, no caso, na década de 1990. O SIG no nosso dia a dia é utilizado na engenharia. Podemos aplicar o SIG como roteamento de veículos, embarcações, aeronaves, meio ambiente, planejamento urbano. Inovações do SIG, no caso, podemos destacar o Big Data, SIG 3D, realidade aumentada, SIG móveis, aplicativos, como no caso do Google Earth, que é utilizado nesse trabalho, utilizando no app de Android. Justificativa do tema, a escolha desse tema do aplicativo do Google Earth, que ele se deu no motivo de maior banco de dados do SIG que existe, por ser carregado com facilidade, né, em celulares, tablets, possui diversas funcionalidades para as pessoas, como exemplo, localização de pontos turísticos, uma cidade desconhecida por considerações finais. O SIG é fundamental para a sociedade, por auxiliar sob maneira na tomada de decisões inteligentes, como permite uma compreensão melhor e mais eficiente do espaço geográfico. Aqui segue minhas fontes. Aqui eu vou falar sobre o Google Earth. Ele existe em alguns campos aí: pesquisa, viajante, projeto, estilo de mapa, foto, criação de postal, copiar link, configurações. Vamos falar sobre pesquisa. Então, aqui é um exemplo da própria FAMIG, localizando a FAMIG aqui no Google Earth. Você consegue, como diz, é uma ferramenta de localização e você consegue identificar onde fica. Aqui, por exemplo, você consegue ver as descrições aqui na tela do que é a FAMIG, Faculdade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí aqui você consegue visualizar a FAMIG em si. Você consegue fazer aqui mudar para 3D, visualização 3D. Você consegue fazer, por exemplo, clicar nesse bonequinho que é uma visualização Street View. Você clica aqui na tela, ele entra para você na tela. Você consegue visualizar aqui a FAMIG a universidade, no caso, né? A rua, no caso, que está aqui, a universidade. Vamos sair aqui. E assim, vamos lá. Também tem essa questão de viajante aqui, no caso, que é uma função que você consegue pesquisar, é o famoso Voyagem, né? Que o Google Earth, existem algumas funções, que é uma explorar, né? No caso, rua, cidade, visão alta, cartão de conhecimento, com resumo de pontos turísticos, no caso, aquela foto, aquela imagem que eu tinha acabado de postar, voo 3D, no caso, que você consegue fazer aquela visualização, né, da realistas das regiões, por exemplo, né, e esse Voyage aqui, que você consegue fazer uma visita em pontos turísticos e conhecer museus, por exemplo. Aqui, por exemplo, você pode puxar esse item projeto, você consegue puxar um projeto que você esteja trabalhando, no caso, né? Aqui está já referenciado. Lembrando que o projeto ele está já referenciado aqui, mas normalmente quando você vai localizar um ponto e tal, uma imagem aqui no Google, não é no Google Earth, no caso, e não é tão preciso, né? Lembrando que ele não é preciso. Inicialmente ele foi desenvolvido, né, para funções de marketing, mas atualmente é usado para localização e identificação de pontos turísticos e localização, no caso. Voltando aqui, clicando nessas três itens aqui de seleção, você pode escolher estilo de mapa também. Aqui você pode explorar algumas funcionalidades. Por exemplo, aqui está ativado, por exemplo, fronteiras, no caso, marcadores, lugares, estradas. Você pode tirar se você não quiser, por exemplo, né? Aqui vamos desmarcar, por exemplo. Você pode colocar ou somente fronteiras, marcadores, lugares. Você pode tirar, se no caso ele tinha os grids, né? Você pode tirar, ativar a linha de grade e tirar. No caso agora, por exemplo, se eu localizar, não tem aquelas linhas de grade. Se você voltar lá, você pode colocar naquele item lá.
fotos, por exemplo, aqui, ó, aqui vocês repararam que tinham várias fotos aqui de pontos turísticos, por exemplo, da cidade de BH. Se clicar lá no item fotos, desmarcar, ele vai ser desmarcado, tá? E assim, eu demonstro algumas funcionalidades, né, do Google, e agradeço a oportunidade de fazer essa V2.